Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns dos que avistavam Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, os que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Nas mãos da tua força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra, e diante do teu povo de Israel, e não a desse para sempre, posteridade de Abraão teu amigo? Habitarão nela, e nela edificarão um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobreviver, a espada por castigo, por peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti nossa angústia, e tu os ouvirás e livrarás. Agora, pois, és que o filho de Amon e de Moabe, e os montes de Seir, cujas terras não permitiste invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. És que nos dão pão a pago, vindo que nos lançaram fora da tua possessão, que nos dessem herança. Nosso Deus, agora, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Disse: daí ouvides todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, os que vos disse o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede-lhe o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e seus moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, os filhos de Coatitas e dos Coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvaram a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscadas, e os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir que vieram contra Judá foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo aos moradores de Seir, ajuntaram uns e os outros a destruir-se. Tendo Judá, chegando ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear o despojo, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. O 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor, por isso clamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes e harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque
porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus de seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, todos os primeiros como os últimos, que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com as Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis.